tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. No podcast do Publish News dessa semana, vamos falar sobre a mais importante pesquisa de perfil e de hábitos do leitor brasileiro, a Retratos da Leitura. Realizada pelo Instituto ProLivro, Itaú Cultural e o Ibope Inteligência. A pesquisa traça o perfil mais completo do leitor brasileiro. Há 2 semanas foi divulgada o primeiro recorte dessa pesquisa, que apontou que o preço influencia 22% dos leitores brasileiros na hora da compra de livros e ainda que cerca de 27 milhões de brasileiros da classes E, D e E consomem livros, contrariando a tese do ministro Paulo Guedes, que afirma que o livro é um produto elitista. Nesse episódio, vamos falar sobre mais um recorte da pesquisa, com dados sobre as principais formas de acesso aos livros, a quantidade de livros nas casas dos brasileiros, o perfil do comprador de livros, idade, sexo e perfil econômico, os principais locais de acesso e ainda os principais fatores que influenciam na escolha de um novo título. Para explicar melhor esse estudo, vamos conversar com Zoara Faila, gerente de pesquisas do Instituto ProLivro, e Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. Mas antes de começar nossa conversa, um lembrete importante. As inscrições para a edição 2020 e 2021 do Prêmio Jovens Talentos foram prorrogadas até o dia 16 de setembro. Profissionais do mercado editorial até 35 anos podem se inscrever ou ser indicados enviando um e-mail para inscrições@premiojovenstalentos.com, mandando suas contribuições para o mercado editorial. O prêmio é aberto para todas as áreas do livro. Nessa edição especial, o prêmio continua sendo uma viagem para a Feira de Frankfurt, mas de 2021. Até lá, os 5 finalistas irão participar da programação oficial da Feira de Livro de Frankfurt deste ano e ao longo do primeiro semestre de 2021. Também participarão de uma agenda de encontros com o Publish News, sendo festejados em diversas oportunidades. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora ainda mais essencial, metabooks.com. Já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. umlivro.com.br. Esse é o programa número 134, do dia 11 de setembro de 2020, gravado no dia 8. Aqui é Fábio Errara e para nossa conversa teremos Thalita Facchini e Leonardo Neto. Zoara, eu queria te contar uma coisa. Eu talvez fosse uma das pessoas mais ansiosas por esse resultado que tem no mundo. Era eu. Estava muito ansioso. E parabéns dessa pesquisa, viu? Ela foi uma batalha, viu? Mas acho que vale a pena, né? Sim, Eu acho que o legal é que acho que tem bastante, sei lá, muita gente aguardando os resultados, né? Então isso é bem bacana. Não sei se vai frustrar, né? Mas vamos ver. A gente está gravando, pessoal, nossos queridos ouvintes, a gente está gravando aqui no começo da semana. Os resultados ainda não foram divulgados, então a gente ainda tem um recorte aqui da pesquisa que a Zoara separou para a gente, e é justamente o recorte que mais interessa, talvez, aos editores e livreiros, né, que traça justamente este hábito da compra do livro e como é que eles consomem, os leitores brasileiros consomem esse livro, né? Mas talvez valesse a pena, Zoara, a gente começar falando um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, né? Uhum. Então, a gente, desde 2007, né, o IPL segue a mesma metodologia que é uma metodologia de padrão internacional orientada pelo CELAC, né? A ideia era conseguir comparar os resultados do Brasil com de outros países da Iberoamérica, né? Mas, infelizmente, nesses últimos 4 anos, só a Colômbia aplicou a pesquisa, né? Mas a partir de 2007, então, a gente amostra. A pesquisa, na verdade, ela segue uma metodologia de padrão internacional, que é a do CELAC, né? E principalmente para
possibilitar a comparação com o resultado de outros países da Iberoamérica, né? Você só consegue comparar quando você usa a mesma amostra, a mesma metodologia. E a amostra, desde 2007, quando o Instituto passou a realizar a pesquisa, né, ela considera a população de 5 anos ou mais alfabetizada ou não. Né? Então, essa é de especificação técnica, é isso, ela tem abrangência nacional, né? E nesta edição, graças principalmente aí à parceria com o Itaú Cultural, a gente conseguiu ampliar a amostra, né, de 5.000 para 8.000 entrevistas, e com isso a gente consegue a leitura dos resultados em todas as capitais e Distrito Federal. Né? Então, acho que foi bacana isso, porque sempre houve essa expectativa de saber como é que está, né, a minha capital, o meu estado, e dessa vez a gente vai poder oferecer esses resultados. E também a gente ampliou a análise sobre o perfil do leitor de literatura. Né, a gente aprofundou muito, tem um capítulo do questionário e da pesquisa dedicado a isso, né? Então, quais são as preferências, influenciadores. Então, acho que é bem interessante até aí para vocês isso, né? E também a gente incluiu, né, uma novidade dessa edição, os leitores de literatura em outros suportes, né, que não o livro. Né? Então, hoje se lê poesia, contos nas redes sociais, né? Então, a gente achou que era importante também investigar esse fenômeno, né? Que é novo, né? Na edição passada ele não era tão presente. Uhum. E é muito curioso, porque aqui nesse recorte, né, que a gente está apresentando aqui, junto com você, tem uma das questões aqui, que você falou isso da novidade, né, esses suportes novos que são novos, de fato, e me chamou muita atenção a participação das bibliotecas no acesso ao livro, né, que ela permaneceu, ou seja, em 4 anos a pesquisa e a sociedade evoluíram, mas a biblioteca ela permaneceu tendo a mesma importância. Eu não estou aqui com o jogo aberto. No mesmo patamar, né, num patamar muito parecido, né? Tanto assim. A biblioteca não envelheceu tanto, né? Oi? É sinal de que a biblioteca não envelheceu nesses 4 anos. É verdade, eu não tinha visto por esse lado, mas você tem razão, né? Se as pessoas estão muito mais, principalmente preenchendo seu tempo livre, né? Na internet, nas redes sociais, é importante, acho que você levantou uma questão importante, a biblioteca continua dentro de um mesmo patamar, tanto de visibilidade, né, as pessoas que sabem que existe uma biblioteca no seu bairro, na cidade, e também de uso dessa biblioteca, né, a gente apresenta quem é usuário sempre ou às vezes, né, e fica em torno de 17%, e esse percentual é parecido com, acho que é o mesmo até, da edição anterior, né, é o mesmo. Então, realmente, acho que é importante essa sua percepção, né, dessa leitura das 2 edições, né? Uhum. Porque a maioria das formas de acesso do livro, elas flutuaram muito, né? Eu acho que, por exemplo, a compra em livraria, ela desceu um pouco, que eu acho que o presenteado sempre teve uma importância muito grande, que eu acho muito interessante isso, né? Esse número ser o segundo número, inclusive, mas ele teve um aumento, mas a biblioteca, eu acho que foi a única que se permaneceu estável, né? O empréstimo entre amigos e família caiu, né? Claro que o que foi vindo da internet teve um aumento bem significativo. Acho que em pontos talvez tenha sido maior, né? Pois é. E se você somar compra mais presenteado, que também é comprado, né? Você vai ver que esse percentual é muito maior, né? Quer dizer, você tem 20 e poucos % de livros presenteados. Então, quer dizer, acaba sendo bem expressiva essa forma de aquisição mediante a compra, né? Se a gente considerar esses 2 resultados. Uhum. Uhum. Mas mesmo assim, né? A gente tem só 23% da população brasileira comprando livros, né? Que também é um número triste, né? É um número triste, né? E pelo visto, não sei se a gente
não sabe o quanto isso aumentar. Assim, quando você fala em termos de região, o que te chamou a atenção na diferença das formas de acesso ao livro, né? Dá para perceber que o percentual de acordo com a região e de acordo com essas formas de acesso são um pouco diferentes em cada lugar, né? Tem alguma coisa, Zoara, que te chamou mais atenção nesse caso? Na verdade, né, eu acho que teve um dado que eu achei interessante, assim, do que eu estou procurando, mas não achei, mas eu lembro dele. Na região norte, você tem mais usuários de biblioteca, né? Não sei se foi isso que você verificou, né? Porque existe um padrão, mais ou menos, não tem grande diferença entre uma região e outra, né? Mas eu verifiquei que na região norte, na região norte você tem um percentual um pouquinho maior, né, de usuários nas escolas, né, 20% nas escolas, né, e nas outras. E ao contrário, nas livrarias, quer dizer, lojas físicas ou pela internet, isso é menor, né? Isso cresce no sul. O norte tem 29%, o nordeste 35%, o sudeste 44% e o sul 50%. Eu achei bem interessante isso também. O acesso às livrarias parece ser menor. O percentual é sul, né? E depois mais ou menos empatam sudeste e centro-oeste, né? Exato. Talvez até a ANL tenha esses dados, mas eu acho que você tem uma oferta muito menor de livrarias no norte, não? Eu não tenho esses dados, mas certamente a gente tem uma oferta menor, né? Mas se bem que se a gente olha comprados em internet, também é menor, né? Então, o problema não seria a biblioteca física, né? Eu acho que esse hábito da compra em livrarias, realmente, ele é menos frequente na região norte, né? Tanto nas físicas quanto na internet, né? Em relação a sul, sudeste, centro-oeste. Nordeste está mais ou menos ali, né? Um pouquinho. Nordeste está muito parecido, né? Zoara, você falou uma coisa aí e eu queria voltar a esse assunto, né? Que é a respeito da compra de livros, né? A pergunta foi: comprou algum livro nos últimos 3 meses? E 27% dos respondentes disseram que não, contra 30% da pesquisa lá de 2015. Ou seja, pioramos aí nesse sentido. Pioramos, né? 3 pontos percentuais menos do que a edição anterior. Quer dizer, a gente está numa curva descendente, né? E você consegue fazer uma leitura do porquê disso? Se a gente olhar outros dados da pesquisa, né, houve um incremento importante quando a gente pergunta o que as pessoas fazem no seu tempo livre, né? Era esperado isso, né? Mas um percentual de pessoas que estão na internet, que estão nas redes sociais, principalmente com nível superior, na classe A e B, aumentou muito, né? E esse é o potencial consumidor de livros, né? Do comprador de livros, né? Então, é possível que essa redução se explique pelo fato desse pessoal estar lendo menos, né? Você viu que tem menos, quer dizer, você não viu, mas tem menos leitores, né, nesses segmentos, né? E isso certamente vai impactar no percentual de compradores de livros, né? Porque também isso aparece aqui, que a questão de escolaridade e perfil da escolaridade é super representativo, né? De renda familiar também, né? Quanto maior a renda, você tem uma compra maior e também quanto mais estudado, né? Em termos absolutos, como vamos dizer, o número de pessoas da classe C, né, em termos absolutos, é muito maior do que a classe A e a classe B, quer dizer, o impacto dele, apesar de você ter um percentual menor de compradores na classe C, né, eles representam, como a gente anunciou aí em várias notas sobre tributação, eles representam 27 milhões de pessoas, né, então se você tem menos compradores aí, você tem menos leitores, mas ele tem um impacto importante por conta, né, vamos dizer, dos números absolutos, né, que essa população representa, né. Eu estou justamente olhando aqui essa lâmina do slide, vamos usar um termo antigo, que na classe C, 27%, que é exatamente o índice geral, né, 27% dos respondentes da classe que se identificaram como sendo da classe C, compraram livros nos últimos 3 meses. Então, eles estão bem na média mesmo, né?
Só para esmiuçar um pouco mais sobre isso, da questão do livro ser elitista, se a gente vê em porcentagem, parece que sim, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Do impacto da possibilidade de existir uma taxação sobre os livros que estão propondo aí com a reforma tributária, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, vendo esses números ainda? Até porque o preço do livro é o quarto fator que influencia na compra dos livros pelas pessoas, né? E isso daí aumentou com relação à pesquisa de 2016. Se a gente juntar essas respostas, né, quer dizer, a compra é a principal forma de acesso, né? Não é a biblioteca, é a compra, né? A gente sabe que a classe C, apesar de ter 27% só, né, de compradores de livros, ela tem 27 milhões de pessoas que são compradoras de livros, né? Então, principalmente, né, o preço do livro vai impactar nessa classe. E é uma classe que é leitora, né? A gente está vendo que ela é compradora de livros, né? E certamente, né, e principalmente o que a gente vai viver agora, numa situação econômica, uma crise econômica que certamente a gente vai estar vivendo, quer dizer, isso vai afastar essa população que é leitora, que é compradora de livros e que não tem outras possibilidades de acesso, né, a ficar longe do livro. Quer dizer, a gente vai estar, né, se isso realmente acontecer, é muito provável que numa próxima edição, né, a gente vai ter uma redução no número de leitores nessas faixas, né, nesses segmentos, com certeza. Né? Se a gente olhar um pouquinho para os dados os resultados das bibliotecas públicas, né, tem um dado que também permanece, que é como é que as pessoas percebem a biblioteca. Né? Ela é vista como um lugar para estudo, para pesquisa, para estudante. Né? Então, se a gente, na verdade, eu acho que essa representação que se tem da biblioteca, ela acaba não suprindo, vamos dizer, essa dificuldade do acesso por meio da compra, porque ela é percebida como um lugar para estudante, né? Então, e não para essa população da classe C que é compradora de livros, né? Porque ela não percebe que a biblioteca é um equipamento que está lá aberto para que ela possa buscar os livros que ela quer ler, né? Então, eu acho que se a gente olhar para vários indicadores aí da pesquisa, se a gente juntar tudo isso, né, voltando à tua pergunta inicial, eu acredito sim que a gente vai ter um impacto muito negativo nesses números, né, se a gente tiver aí um aumento no preço do livro. Né? Se hoje 22% não informam que essa é uma dificuldade, né, de acesso, certamente esse número vai crescer e isso vai impactar no número de leitores nesses segmentos. Né? Eu acredito nisso. Uhum. Quer dizer, o que falam que atualmente é um produto de elite, que é uma mentira pelo que você me falou, em questão dos números, principalmente, né, que quem compra livro não necessariamente é de uma elite, mas pelo visto vai se tornar, pelo fato de não vai ser inatingível por eu poder positivo. Eu acho que você concluiu bem, né, não é de elite hoje, né, mas se você, de fato, né, distanciar tanto assim esse livro desse segmento da população, dessa classe, vai se tornar. Né? Eu acho que está se apostando nisso. Né? Vamos realmente deixar o livro só para elite. Né? Eu não sei. Será que é esse o projeto? Eu não sei. Né? Mas eu acho muito perversa essa análise. Né? Porque eu vou pegar um dado de uma outra pesquisa nossa, né? Da FLUP. Uhum. Nós olhamos... em 2009 também, com a parceria do Itaú Cultural, a gente aplicou a retratos na FLUP, não sei se vocês lembram, né? E o perfil do frequentador da FLUP, né? O perfil leitor do frequentador perfil socioeconômico, primeiro, do frequentador da FLUP, que ele inclusive, ele tem um percentual de leitor muito maior até do que o frequentador da Bienal, né? Ele vem das camadas sociais mais vulneráveis. Né? Ele é negro, ele se declara negro, ele se declara pardo, né? E ele vem das classes C, até da classe D e E.
né? E ele é mais leitor do que o frequentador de uma Bienal, que é de classe C, classe B, né? Então, eu acho que e é muito interessante o repertório de leitura que esses frequentadores têm, né? De livros, muitos na área de ciências humanas, muitos que têm um significado muito especial para esse frequentador, são ativistas, enfim, quer dizer, eu acho que o aumento do preço do livro vai impactar, né, em várias situações de acesso à leitura, né, ao compartilhamento de leituras, como possibilita, né, um evento como esse, né? Então, eu acho que a gente olha, uma coisa é olhar direto, vai vender menos, mas não é só vai vender menos, né? Eu acho que isso vai ter, sim, impactos em várias áreas aí de acesso à leitura e acesso cultural, né? Osóra, eu queria falar um pouquinho agora sobre os fatores que influenciam na escolha de um livro, né? Na compra de um livro, na verdade. A primeira coisa que aparece aqui é o tema e assunto, que era exatamente o que aparecia na pesquisa anterior, e aí apareceu o título do livro, que subiu, e até o Fábio... Subiu muito, né? Foi 17 a 31, né? Sim, Pois é, será que os editores estão caprichando mais no título? Né? Será que ele tem mais, sei lá... Aliás, os títulos estão bem... Antes eram títulos bem chutos, né? Agora tem o foda-se lá, não sei o quê. Quer dizer, acho que ele já diz, né, o que eles estão propondo, né? E o legal é que os autores também aumentaram bastante, né? A importância do autor. Também cresceu, né? Como influência. E a gente tinha, né, o fenômeno das séries, das sagas, onde o autor era muito presente, né? Mas eu acho que nesses 4 anos isso não foi tão forte. Não sei, Léo, você acha que isso foi forte nesses 4 anos? É curioso. Então, mas de fato, né, é interessante isso, né? Essa identificação mais com o autor, ou um título que de alguma forma te diz, né, o que você vai encontrar dentro do livro, né? Então, eu acho que esse é um dado interessante aí para os editores, né? Eu acho que caprichar mais, né, nesse título, né? Eu acho que ele tem que ter, sim, uma sintonia, ele tem que criar algum interesse, né, para esse leitor, né? Agora, quando você olha por faixa etária, né, um dado que também aumentou foi capa, né? Isso que eu ia comentar, que o trabalho, parece que assim, o trabalho do editor de novo que está aí sendo importante, pelo menos, parecendo, né? O ilustrador agora, né? Mas a capa, quando você abre os números por faixa etária, você vai verificar, né, que é dos 5 aos 10, né? Então, eu acho que principalmente os livros infantis. E, aliás, né, a gente teve aumento do número de leitores só nessa faixa, né? Então, acho que quando a gente olha para esse aumento, né, da capa como um fator aí que influencia a escolha, isso tem por trás, né, também a ampliação no número de leitores na faixa de 5 a 10 anos, né? Eu acho que traduz um pouco esse outro resultado, né? Uhum. Que eu sei que a gente não vai conversar um pouco sobre os resultados, mas talvez não sejam tão positivos. Eu estou trazendo alguns para você. Eu sei. Mas é um dado positivo também, né? Que eu acredito que provavelmente, assim, para ter mais leitores, você começa com as crianças lendo mais, né? Pois é, mas por que será que depois eles deixam de ler, né? É ótimo. Essa é uma pergunta para os nossos educadores, né? O que acontece que ele lê mais, gosta mais de ler, e depois dos 11 ele vai para os games, ele vai para outras, né? Que será que essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? O que está acontecendo que essa garotada deixa de não sei se ela deixa de gostar de ler, né? Mas ela deixa de procurar o livro, né? Ela deixa de ter o livro como algo que preencha seu tempo livre, né? Então eu acho que essa é uma pergunta que vale a pena aprofundar, né? Quer dizer, vale a pena aprofundar as respostas a essa pergunta, né? Mas eu achei bem interessante isso, né? Agora, tem um outro dado dos principais fatores que influenciam, não sei se vocês verificaram,
o baixo percentual dos influenciadores digitais, né? Era a minha próxima pergunta para você. Pois é. Que é um item novo, né? Os influenciadores e a parte de indicação dos clubes de leitura, que surgiu como algo novo ainda, mas hoje é uma tendência que muito se investe em clubes de leitura, né? Mas surgiu tímido ainda na pesquisa, né? Mas é que a gente está olhando para a população toda, né? Para a população brasileira, né? Quando você olha por faixa etária, isso muda um pouquinho. Não sei se vocês viram, né? Aqui eu estou abrindo, aumenta um pouco, né? Quando você olha dos 5 aos 17, vai para 5%, né? O influenciador. Né? Então, ele começa a crescer, 4% dos 18 aos 24, né? O clube de leitura não, ele cresce um pouquinho dos 25 aos 39, mas muito pouco, é 2%, né? Depois dos 70 mais também, né? Que cresce. 70 mais na indicação de clubes de leitura. Depois volta a crescer depois dos 70. Você sabe que tem alguns projetos interessantes em residenciais de idosos, né? Então tem alguns projetos bem bacanas aí de leitura, mediação de leitura com idoso. Pode ser que já seja algum resultado disso, né? Mas quando a gente olha para o influenciador, né, quer dizer, ele conversa também com aquele leitor que é o leitor mais habitual, né? Então, ele vai buscar o influenciador, ou ele já segue algum influenciador, porque é o que vai dar dicas para ele, porque eu acho que já tem aí algum vínculo, né, nessa busca aí, né, em seguir esse influenciador, né? Mas, por outro lado, também, o Fábio Malini, né, que analisou os dados aí da leitura digital, ele trouxe ele fez uma análise interessante, né? A gente acho que tem muito pouco influenciador, né, nessa área, são poucos, né, que tem um bom repertório de leitura e que não falem apenas das suas experiências pessoais em relação à leitura, né? Influenciadores que consigam, de fato, falar para um público maior, para um público que é leitor, para um público que quer um pouco mais de crítica em relação àquela orientação, àquela indicação, e não um compartilhamento apenas de uma experiência sua, né, pessoal com aquela leitura, né? Eu acho que a gente talvez falte mais, né, influenciadores com essa expertise, com essa possibilidade de diálogo com outro leitor, né? Com um leitor mais crítico, com um leitor que busca no influenciador também um crítico. Talvez seja isso, né? Eu estou fazendo assim uma análise ainda muito, muito inicial sobre esses resultados, né? Uhum. Mas também fica aí uma dica, né? Para editores, para o pessoal que está investindo nisso, né? Uhum. Porque comparando com isso, crítica e resenha parece muito alto ainda, né? Que quer dizer, a imprensa tradicional. Uhum. Que é o número... que dá a impressão que acho que o influenciador consegue vender o próprio livro, mas aí é já uma outra especulação. Também, né? Ele acaba virando um influenciador porque ele está vendendo o que ele produziu, a sua obra, né? E só contando para os nossos queridos ouvintes, que Zoara está fazendo aí alguns suspenses, porque na segunda-feira esse episódio vai ao ar na sexta, e aí na segunda-feira, às 19 horas, vai ter uma apresentação mais completa sobre a pesquisa, não é isso, Zoara? Isso, e aí é uma apresentação completa, né? Mais completa, como você falou, a gente não consegue apresentar todos os resultados, né? Porque é uma transmissão de 1 hora, e com a Rose Rosendo do Itaú, do Ibope Inteligência, e eu vamos fazer lá um jogral, uma dobradinha, para ninguém ficar cansado de ouvir uma voz só, né? E na sequência, a gente tem, a partir do dia 21, a gente tem um ciclo de debates, né? Que são 4 painéis todas as terças-feiras, né? E aí sim a gente vai aprofundar essas análises, né? Inclusive vai ter
o Fábio falando, o Fábio, Marisa Lajolo, a Castilho, cada um desses especialistas aí falando do seu pedaço, né? De quem eu não falei, a Mariana Bueno vai estar olhando para esses dados sobre consumo, o Secantini sobre o leitor de literatura, né? Então a gente vai ter oportunidade a Dolores, né? A Bel vai estar falando sobre bibliotecas comunitárias. Então acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai olhar para os dados da pesquisa a partir das experiências de outros estudos desse pessoal, né? Então acho que a gente vai conseguir analisar melhor esses dados. Isoara, você disse aí que uma das novidades que vocês conseguiram implementar esse ano, graças a essa parceria com o Itaú Cultural, foi de perfilar um pouco melhor o leitor e o comprador de livros de literatura, né? Você consegue fazer um desenho aí, uma persona de como é esse sujeito? E aí você já está me pedindo... Eu acho que agora não, acho que não. E não só porque eu não quero te antecipar isso, mas porque eu não analisei ainda o suficiente para estar apresentando esses dados aqui, tá? Eu acho que a gente vai deixar novidade para segunda-feira, e acho que literatura vai ser acho que é dia 28. Dia 28 a gente vai ter Secantini falando, analisando profundamente esses dados, né? Trazendo aí toda a experiência dele, outros estudos, e vai analisar bem melhor do que eu. E essa agenda toda a gente vai dar no Publish News, então os nossos assinantes fiquem atentos aí tanto a nossa newsletter quanto as nossas redes sociais, que isso vai estar sempre presente nesses canais aí, para todo mundo acompanhar, porque eu acho que de fato, assim, acho que a gente chegou naquele momento do ano, né, que a gente tem aquela série de resultados de pesquisas que são fundamentais para quem trabalha com livro, né, e essa é uma que eu, particularmente, como disse no começo, estava muito ansioso para ter, porque é super importante, né. Eu queria só falar um pouquinho do que a gente tem aqui, que eu acho que é o dado mais, para mim, triste / estranho, e que eu queria entender melhor, né? De quanto tempo faz que você comprou seu último livro? Essa pergunta é muito interessante, sei lá, não sei como colocar de outra forma. Claro que assim... Angustiante. Obrigado. Angustiante. E mostra assim, que grande maioria nunca comprou o livro, né? Isso que realmente me chama a atenção. Não é nem questão de 2 anos, né? Porque há mais de 2 anos... Então, assim, 3 meses, 1 ano, mais de 2 anos, mas nunca, eu acho que é um fator tão triste, né? Como que vocês veem esses números? Nunca, realmente, né? Eu nem sei como classificar isso, mas, de fato, né? Quer dizer, você tem... quando a gente fala do comprador habitual, aquele que a gente está analisando, a gente considerou até 1 ano, né? Uhum. Porque um comprador de livro, durante 1 ano, se ele não comprou nada, né, não sei se ele é um consumidor, né, de livro, um comprador, né? Então, eu acho que 1 ano é um tempo interessante para a gente estar avaliando ou conhecendo o perfil desse comprador, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem dentro da pesquisa, inclusive, o analfabeto, né? Uhum. E dentro da amostra, né? E a gente inclui isso, porque como o nosso objetivo é orientar políticas públicas, né, a gente tem que conhecer até mesmo a representação, como é que essa pessoa que não lê, né, ela percebe o livro, ela percebe uma biblioteca. Acho que é importante conhecer, né, e quais são as dificuldades que ele tem, né? Então, a gente também tem que fazer esse diagnóstico, né? Então, quando você olha para quem nunca comprou um livro, a gente não pode esquecer que a gente tem aí crianças, né, que provavelmente não comprou, ele ganhou, ele foi presenteado, né? Então, eu acho que ameniza um pouco essa angústia, né? Se a gente lembrar que nesse percentual aí a gente vai ter representantes de vários segmentos que nunca compraram, né? Mas eu acho que talvez, acho que seria importante até olhar
sem tirar dessa amostra, talvez, esse público, né? Eu acho, essa população. Talvez porque quando a gente pergunta a compra de livros por faixa etária, né, a gente vai ver que dos 5 aos 13 anos, dos 11 aos 13, você tem aí 3%, né? Então, isso, quer dizer, todo o pessoal que está fora aqui, né, ele entrou naquele número lá, nunca comprou o livro, né? Mas tomara ele seja um futuro comprador, quando ele tiver a possibilidade de ir à livraria, escolher e comprar, né? Então não fique tão angustiado com esse número. Zoara, você falou há pouco de FLUP, do perfil socioeconômico dos frequentadores da FLUP e do seu perfil dessas pessoas enquanto leitoras, né? Que importância tem esses eventos literários? A pesquisa traz algum insight a respeito disso? Sim, a gente pergunta principalmente para o leitor de literatura se ele é frequentador desses eventos, né? Isso é um dado novo na pesquisa, a gente incluiu, né, até por conta da inspiração lá da pesquisa na FLUP e na Bienal, né? A ideia, passando a pandemia, é a gente levar retratos para eventos do livro, né? Acho importante a gente estar conhecendo, né, esse frequentador, né? Mas não sei se eu me perdi com a pergunta que você fez, mas... Eu tinha perguntado qual é a importância desses eventos tanto no acesso ao livro quanto na compra do livro. É uma grande vitrine, né? E a possibilidade que você tem de alunos frequentarem esses ambientes, né, muitas vezes pela primeira vez, de ter um contato com o autor, né, o livro, eu sempre digo que dentro de um evento do livro, o livro é o personagem principal, né, então, principalmente eu acho que para criança, para pessoas que têm esse contato pela primeira vez com um evento como esse, isso é muito impactante, né, eu acho que isso entra numa coisa de representação simbólica da importância do livro, né? Então, eu acho que tudo bem, para a população adulta é importante, mas é fundamental, eu acho que a visita de crianças a esses eventos, a bienais, né? Eu acho que é fundamental. Mesmo que ele não pare para ler, mesmo que ele não pare para escutar um autor, só o fato de mostrar, né, o livro com essa grandiosidade, eu acho que isso fica na memória afetiva dessa criança, fica como uma coisa importante, né? Então, eu acho que essa representação simbólica é bem legal. Eu acho que muito mais do que, vamos dizer, a questão econômica, né, da venda do livro, de você estar reunindo ali potenciais leitores, potenciais consumidores, eu acho que é um espaço de formação de futuros leitores e futuros consumidores, né? Eu acho que você está investindo nesse futuro, né? Eu acho que eu penso um pouco nisso, né? Então, inclusive o próprio Instituto ProLivro, em outras edições das bienais, a gente tinha uma instalação infantil que eu amava aquilo, não sei se o Léo participou, que era o livro Numa Viagem, Biblioteca Viva, né? E ali a gente tinha realmente essa preocupação, né, de levar esse livro falando, contando ele mesmo as histórias, né? Então a gente tinha as páginas do livro falando, personagens saindo da página do livro, né? Ou uma biblioteca viva dele lá, entendendo como é que a biblioteca funciona, dele mesmo está catalogando o livrinho que ele acabou de fazer, enfim, eram experiências que eu acho uma pena não ter continuado, porque eu acho que era assim, para essa criança, né, ficava realmente, né, eu acho que essa coisa muito forte, né, da história do livro, do significado de uma biblioteca, mas quem sabe um dia a gente retoma. Mas eu acho que a Bienal, eu acho que os eventos do livro, eles teriam que estar mais presente em todas as cidades, em todos os lugares, né, para essa valorização do livro, né? Uhum. É interessante que eu estou aqui olhando com relação à compra de livros, né? Bienais ou feiras de livros para molecadinha em idade escolar, ou seja, dos 5 até os 17,
é super importante, né? Varia entre 7% e 14% aí da compra. Pois é, você viu como o impacto que isso tem, né? Talvez pode ser a primeira experiência dele na compra de um livro, na escolha de um livro para ele comprar, porque eles têm, né? Tem muitas secretarias de educação que oferecem um voucher, um vale, né? Essa primeira experiência na compra de um livro, na escolha de um livro, eu acho que essa é uma aprendizagem que vai ficar para sempre, né? Eu acho isso muito interessante, deveria ter mais investimento nisso, né? Você está investindo para o futuro, né? Você está investindo num futuro comprador de livros. Essa experiência da escolha, ela é fundamental, né? E se ele escolheu, se ele comprou, ele vai ler esse livro, né? E vai ter possibilidade de dizer gostei, não gostei, escolhi certo, escolhi errado. Quem sabe da próxima vez eu escolho melhor, né? Aí eu vou me formar para escolher melhor, né? Eu acho que é uma coisa assim que vai, né? Que vai num crescendo, né? Então, eu posso colocar como um exemplo meu. Eu não sou tão novo assim, mas eu lembro da primeira Bienal, e acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o livro, e eu lembro do dinheirinho, assim, que eu ia lá. Eu fiquei assim, eu quero escolher aquele livro, então foi uma coisa que marcante, assim, para mim. E, né, e acabei trabalhando no mercado do livro depois, porque eu criei Vendo como funcionou, a gente tem uma experiência viva de que isso tem impactos, né? Mas foi um lugar mágico mesmo para mim. É mágico, né? Eu acho que a Bienal pode ser mágica para a criança se ela tiver um formato, né, uma preocupação de ser mágica para essa população, né? Isoara, para a gente já ir para os finalmente, a gente ainda tem um trechinho aqui do que a gente vai conversar com o Saron, com o Eduardo Saron, que é o diretor do Itaú Cultural, que é parceiro aí na realização desta né? Mas eu queria saber de você, assim, na prática. Eu sou um editor, vamos supor, eu sou um editor de livros e estou ouvindo aqui ou um livreiro, e eu estou ouvindo aqui esse podcast. Que dica que você dá para esse camarada na hora que ele receber esses resultados? Como é que que dica que você dá para ele fazer uma leitura e digerir melhor esses dados? Em termos práticos mesmo assim. Eu acho que a gente levantou, né, nas várias entrelinhas da pesquisa, né, que eu acho que elas precisam ser melhor analisadas por esses editores. A questão do influenciador, dos clubes de leitura, né, por que esse percentual está pequeno, né, e quando ele cresce, por que ele cresceu, né? Eu acho que vale a pena você olhar mais a fundo algumas das informações que tem aqui. Aqueles que vocês levantaram, por que capa, por que título, né? Por que autor, né? Que fenômeno é esse que está acontecendo? Audiolivro, né? Vocês viram como cresceu? Né? Não sei se vocês viram, mas cresceu, né? Audiolivro. Então, eu acho que a pesquisa ela traz dados importantes para você considerar num projeto, num planejamento, né? De onde você pode investir, né? Mas eu gosto de lembrar, né, que se a gente tem 27% só de compradores de livros, você tem 77% de potenciais consumidores. Né? Se você olhar para outras cadeias produtivas, né, aonde você tem um número tão grande de potenciais consumidores, né, você acaba disputando, né, os mesmos consumidores com novos títulos, novos autores, e os que estão de fora. Né? Por que não olhar para esses que estão fora desses 27%? Né? Tudo bem, nós temos ali aqueles que têm dificuldade de compreensão leitora ou analfabeto funcional, mas tirando isso, você tem ali gente que tem habilidade leitora, que é letrado, e por algum motivo ele não está lendo e ele não é consumidor de livros. Né? Eu acho que vale a pena olhar o que ele está dizendo aqui, quais são os motivos, por que ele não está lendo. Né? Só a falta de tempo, né? O mais alegado é falta de tempo. Né? Mas se você olhar nas entrelinhas, você também vai perceber que ele está usando esse tempo em outras coisas. Né? Então, como de fato seduzir e trazer esse não leitor, né? que é letrado, né, para ele perceber como é gostoso ler, né? Por que ele se afastou do livro, né? Não teve uma sinergia nos primeiros livros que ele leu,
né? Eu não sei quem foi que falou, você tem que criar necessidade, né? Eu acho que ele tem que ter um significado para você naquele momento, aquele livro, né? Eu acho que o livro certo é aquele que tem um significado para você naquele momento que você está lendo, né? E eu acho que os mediadores, o grande desafio dos mediadores e dos editores, né, é estar olhando para que momento é esse, né? O que eu quero ler agora, né? A gente fez, né, uma coisa simples lá na nossa plataforma para saber o que as pessoas estão lendo. Acho que várias outras redes trabalharam com isso, né? E como o repertório de leitura nesse momento da pandemia mudou, né? Eu estou procurando outros autores, outras leituras, né? Então, eu acho que eu tenho que fazer uma leitura do cenário, uma leitura do momento e estar, de alguma forma, oferecendo leituras que me respondam, né? Ou que me tragam respostas para esse momento, e a gente vai viver momentos muito especiais, né? Então, acho que vale a pena aí estar contratando sociólogos, psicólogos sociais, para saber, né, o que eu quero encontrar no livro hoje, né? Não sei se eu posso deixar alguma sugestão, fora as que estão, né, nos dados da pesquisa. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma visão meio de socióloga. Eu gostei que você usou a palavra seduzir, né? Sedução, talvez, porque a capa e o título são um jeito de seduzir, né? E quando você olha... É verdade. Para essa área que se afasta um pouco do livro, é justamente a capa cresce, né? A molecada de 14 a 17 anos, para eles 30%... para 30% deles, a capa é um fator importante na hora da decisão. A ilustração da capa, né, é mais colorida, mais, né, sem dúvida, né? Quer dizer, se você olhar para o sabonete, né, você faz pesquisas por aí para o pessoal ver se gostou do cheiro, da cor, do tato, da cremosidade, né? Eu não sei se tem pesquisas dessa forma aí para pensar no livro, né? Então, por que eu gostei do título? Né? Por que não ir atrás desse pessoal que está dizendo que gostou do título, que gostou do autor, que gostou da capa, para tentar entender um pouco mais por que ele gosta da capa? Que capa ele gostou mais? É a cor? Né? Uma figura humana engraçada? Enfim, né? Eu acho que deve ter algumas explicações, né, desse pessoal que define essa preferência. Né? Não sei, acho que valeria a pena aí para o pessoal de marketing, né, tá descobrindo, né, por que isso está atraindo mais. Então, tá bom. Agora vamos ouvir a segunda parte da nossa entrevista de hoje, Léo? Saron, ao longo dos últimos anos, o Itaú Cultural se consolidou como um dos grandes fomentadores das artes e da cultura no Brasil. Eu queria saber de você como é que a pesquisa Retratos da Leitura está inserida dentro da estratégia da organização. Primeiro, uma das questões que nós do Itaú Cultural temos perseguido muito e com muita intensidade é a necessidade de termos mais dados e informações sobre o mundo da cultura, sobre o consumo cultural, sobre os hábitos dos brasileiros a respeito do universo artístico e cultural. E, nesse sentido, a gente está com algumas frentes de pesquisas e não só essa belíssima parceria com o Instituto ProLivro, né? Entender o mundo da leitura, entender os hábitos de leitura dos brasileiros, para nós foi um dos grandes passos neste ato quase que afoito de perseguir dados e informações sobre o nosso campo, né? Quando eu, em algumas aproximações com o mundo do livro da leitura, estive com a Zuara, sempre a gente namorava o Instituto ProLivro, namorava esse projeto para que a gente pudesse realmente estar juntos não só como patrocinadores, mas mais do que isso, como parceiros, como realizadores a partir das nossas próprias experiências. E aí
surgiu essa belíssima oportunidade, fruto de um momento complexo que passava a pesquisa, né? E aí abrimos uma belíssima conversa com a Zuara. Foi importante porque o primeiro desejo nosso era efetivamente garantir a série histórica, né? Essa é a 5ª edição. Pensar que outras 4 edições foram feitas para entender de maneira profunda os hábitos de leitura dos brasileiros, por que lê, quais são as questões que motivam a leitura, quais são os livros, né? Os campos que a gente precisa avançar para que essa situação não permaneça como está, né? Um país de poucos leitores, com a necessidade cada vez mais imperiosa, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista cultural, mas também sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, primeiro, garantir essa série histórica para nós era importantíssimo. Segundo, além de garantir essa série histórica, a ideia ao nos aproximarmos do Instituto ProLivro era de podermos agregar à pesquisa, a experiência toda do Instituto ProLivro, agregarmos o nosso campo de atuação, né? Principalmente a literatura, que aliás foi uma das nossas contribuições para que o Retratos da Leitura pudesse abrir os olhos ainda de maneira mais verticalizada a respeito deste campo, né? Como é a literatura vista pelos brasileiros, como é a literatura lida pelos brasileiros, quais são os motivadores, né? Então, estar junto ao Retratos não só era garantir a série histórica, mas agregar questões que é muito caro para nós na atuação do Itaú Cultural. Primeiro, oferecer à sociedade mais um campo de pesquisa sobre o nosso universo. Segundo, oferecer à pesquisa experiências nossas, como no campo da literatura, e também experiências nossas no universo digital. Em nossas várias conversas, Claudinei Ferreira aqui do Itaú Cultural, a equipe do Itaú Cultural, Zuara, Ibope, entender a dinâmica do mundo digital no processo de construção de leitores, de democratização de acesso aos livros, era também um passo importante para nós atuarmos internamente no Itaú Cultural. E, por fim, podermos dar um passo a mais na nacionalização da pesquisa, né? Na medida que a gente conseguiu, pela primeira vez, abrir praticamente todas as capitais, porque nós faltamos de 5.000 pessoas sendo ouvidas, pesquisadas, para mais de 8.000, né? Então isso nos permitiu, metodologicamente, por meio do Ibope, dar esse salto. A pesquisa mostrou que 23% dos respondentes declararam ter comprado pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E aí o Ibope, extrapolando esses números, concluiu que apenas 43 milhões dos brasileiros adquiriram pelo menos um exemplar neste período. Nessa conta já foram retirados aí aqueles que compraram fotocópia ou apostilas, né? Outro dado importante da pesquisa é que para 22% dos respondentes, o preço é um dos principais fatores que influencia na hora de comprar o livro. Como você deve estar acompanhando aí, hoje se discute muito no Brasil a tributação do livro com a nova CBS. Especialistas apontam que, uma vez em vigor, essa contribuição poderá onerar o preço do livro em até 20%. Isso deve afetar, claro, em especial os leitores das classes C, D e E. Eu queria saber qual é o seu posicionamento a respeito disso. Essa pergunta, na verdade, me oferece um campo de reflexão ainda mais profundo. Para mim, a sociedade, as empresas, o terceiro setor e os governos precisam de uma imensa, potente, ampla, profunda, vigorosa política para que mais pessoas leiam e mais pessoas leiam mais. Isso significa, obviamente, termos livros baratos,
livros acessíveis. Mas mais do que isso, significa termos professores motivados e envolvidos no processo de construção do leitor, significa quebrarmos triste vício, o triste ciclo vicioso onde o pai e a mãe, por não lerem, em virtude da desigualdade econômica do país, da desigualdade social do país, das questões históricas que nós sempre nos deparamos, nesse sentido, quando o pai e a mãe não lê, isso é um indutor de baixa leitura, porque quando o pai e a mãe leem, trazem a criança, mesmo antes da alfabetização, para esse universo. E também incentivar bibliotecas comunitárias, bibliotecas nas escolas. Então, é preciso que não só nós tenhamos livros que sejam acessíveis sob vários aspectos, inclusive o econômico, mas que nós tenhamos políticas de Estado para que mais leitores leiam mais. Nessas várias frentes. Não há como imaginar um país desenvolvido sob o aspecto humano, econômico, cultural, imaginando que o tema da leitura continua sendo um fosso entre classes sociais, entre vida social, entre universo geográfico, entre campos de exploração. Esse fosso não pode existir. É preciso que as pessoas tenham oportunidade de ganhar para si o desejo, o amor, a paixão, o afeto pela leitura. E isso se dá com uma política de Estado. Mais uma vez, não é só o governo. É a sociedade, é a empresa, é o terceiro setor e o governo juntos, tratando isso como determinante para o desenvolvimento da nação. Ou lemos mais, ou o país não será um país desenvolvido. Saron, para a gente terminar nossa conversa super rapidinha aqui, na sua opinião, e tendo por base os resultados da pesquisa Retratos da Leitura, o que falta para o Brasil se tornar um país de leitores? Essa pergunta, de certa forma, conecta com a pergunta anterior. Primeiro, nós precisamos ter um efetivo programa de incentivo à leitura. Os países que encararam isso foram exitosos a médio e longo prazo. Imaginar que isso vai acontecer em curto prazo é não entender a complexidade que é trazer as pessoas para o universo da leitura. Mas esse programa não passa o que às vezes, num primeiro olhar, parece ser óbvio, não passa necessariamente pelo ensino. Passa também pelo ensino, mas passa por fazer com que pessoas que são referências possam se conectar ao desejo da leitura, passa por fortalecer comunidades e bibliotecas comunitárias em torno do livro, passa por fazer com que mães e pais sejam envolvidos no poder transformador da leitura, passa por programas onde a arte, as manifestações artísticas, as linguagens artísticas possam se envolver com o livro e com a leitura, o teatro, a música, as artes visuais, as artes cênicas, enfim, todas as linguagens precisam estar conectadas com o poder da leitura para que nós efetivamente possamos enfrentar os dados que são difíceis, que são duros e que nos impõem um país onde ter mais conhecimento, ter mais ciência, ter mais saúde, ter mais educação, ter mais cultura, exige sermos mais leitores, né?
E aí, lembrar um pouco do nosso grande intelectual Antônio Cândido, que fazia uma conexão entre o poder da literatura, o poder da leitura, com a real libertação do indivíduo, com o real ato de direitos humanos num dos seus textos célebres. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a sociedade entenda isso. E fazer uma pesquisa como essa, apoiar uma pesquisa como essa, estar ao lado do Instituto ProLivro, dos editores, do mundo dos livreiros, é um passo adicional ao que nós aqui no Itaú Cultural consideramos relevante para que, ao entendermos o cenário atual, nós possamos de alguma forma oferecer elementos, provocações, entendimentos, reflexões sobre esse universo que exige uma mobilização de todos. Então, mais uma vez, agradeço aqui a turma do Publish News, a vocês que se dedicam tanto a este campo. Quero agradecer muito, muito, muito ao Instituto ProLivro, ao IBOP, que nos ajudou a pensar um pouco mais e pensarmos de forma mais estruturada esse tão importante desafio para que o país realmente possa chegar aqui no século XXI. Tudo bem, fiquem atentos aí para a apresentação do dia 14 e para o ciclo a partir do ciclo de debates a partir do dia 21. E, olha, para o debate são inscrições limitadas, então dia 9 tem que entrar no site do Itaú ou no nosso e fazer a inscrição para os painéis, pode ser para todo o ciclo ou para um painel só. Uhum. Então, muito bem. Então tá bom. Obrigado, Zora. Obrigada, tchau, tchau. Falou, Léo. Tchau, Tchau, Thali. Obrigado. Até a próxima segunda.